Qual é a multa que pode ser cobrada do consumidor no caso de atraso no pagamento da parcela ou da conta? Essa é uma das situações mais presentes na vida do consumidor, né? O atraso no pagamento de alguma conta ou parcela, e aí vem a cobrança da multa, e muitas vezes essa multa exagerada, chamada multa abusiva. É preciso entender, o consumidor precisa entender e ficar atento, Michel, que essa multa não pode ser estipulada conforme a vontade do credor, ou seja, da empresa lá que está cobrando a multa referente àquele atraso. O Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que a multa advinda no atraso do pagamento não poderá exceder a 2%. Isso está previsto lá no artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa multa é de 2%. Se ela passar disso, ela é considerada abusiva. E esse limite é aplicado para que tipos de contrato? Contratos realizados, por exemplo, com academias, com escola, com planos de saúde, com planos odontológicos, aulas em geral, aulas de música, por exemplo, e qualquer relação de consumo. E caso o consumidor seja cobrado por multa que extrapole esse índice de 2% estabelecido na lei, ele poderá procurar o PROCON, e o PROCON fará uma notificação à empresa que está cobrando essa multa excessiva, e o consumidor ele poderá ser ressarcido da quantia excessiva em dobro pago indevidamente. Salvo, claro, em raras situações em que esse erro da multa, essa cobrança feita pela empresa seja justificável, que está lá no artigo 42. Mas isso é muito difícil acontecer. E aproveitando a oportunidade, Michel, nos casos em que não envolver direitos do consumidor, vamos dar um exemplo. Um contrato de venda e compra de um veículo entre particulares, né? O valor da multa ele pode ser estipulado, por exemplo, livremente entre as partes. Porém, deve-se levar em conta a proporcionalidade dessa multa, devendo estar prevista no contrato que foi feito. Só que, no ordenamento jurídico brasileiro, existe a proibição que sejam colocadas as chamadas cláusulas leoninas. O que é isso, cláusulas leoninas? São aquelas cláusulas, por exemplo, que geram uma obrigação excessiva de uma das partes. Acaba desequilibrando a relação contratual. Eu cobro demais de uma parte e a outra parte fica muito mais facilitada. Ou seja, há um desequilíbrio no contrato. E o contrato não pode ter esse desequilíbrio. Nesses casos de contratos particulares, Michel, são consideradas como razoáveis e justas as multas na proporção de 10% no caso do descumprimento da obrigação.